Olá, alunos do nono ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo da classificação dos vegetais. Vamos lá? Vimos então na aula passada que o nosso planeta ele possui uma diversidade de vegetais, né? Então, para facilitar o estudo a respeito dessa diversidade, os vegetais eles foram agrupados de acordo com algumas características, como por exemplo, né, a presença ou não dos vasos condutores. Sem vasos condutores, temos aqui as briófitas. Com vasos condutores, podemos classificar mais uma vez de acordo com a presença ou não de sementes. Sem sementes, temos as pteridófitas. Com sementes, podemos classificar mais uma vez de acordo com a presença ou não, né, de flores e frutos. Sem flores e frutos, temos as gimnospermas. Com flores e frutos, temos as angiospermas. Portanto, né, mais uma vez, temos aqui as plantas sem vasos condutores, né, sendo elas as briófitas. Estudamos na aula passada. Agora, as plantas com vasos condutores, sem sementes, temos as pteridófitas, que também estudamos na aula passada. As plantas, né, com vasos condutores, com sementes, porém sem flores e frutos, temos as gimnospermas, que estudamos também na aula passada. E por fim, né, as plantas com vasos condutores, com sementes, com flores e frutos, temos aqui o grupo das angiospermas, que vamos estudar agora. Vamos lá? Tenho certeza que vocês no dia a dia consomem esse tipo de vegetal, né? Temos aqui a uva, pera, temos a laranja, maçã, morango, temos aqui, olha, tomate, maracujá, temos também o amendoim, temos alguns exemplos de flores. Então, todos esses vegetais, eles fazem parte do grupo das angiospermas, certo? Sendo ele o grupo mais variado em espécie do planeta Terra. Eles ocupam praticamente todos os ecossistemas do planeta, por possuir, então, um alto poder de adaptação. As angiospermas, elas são vasculares, certo? Elas possuem raiz, caule, folhas, frutos, elas possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Não necessitam, então, da água para que ocorra a fecundação. É o grupo, mais uma vez, né? É o grupo de vegetal mais recente e mais abundante da Terra. As suas flores, elas produzem um néctar que atrai os animais como abelha, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam, né, polinizando, é certo? São, né, lembrando que são as únicas plantas que produzem sementes protegidas. Agora vamos estudar como é a estrutura das flores, dos frutos e das sementes das angiospermas. Vamos lá? Temos aqui a flor. A flor, né, que traz consigo sempre uma beleza diferente. Então, cada flor tem sua característica própria, sua beleza própria. As flores, elas contêm os órgãos reprodutivos das angiospermas. Vocês sabiam? Então, né, nelas ocorre a produção dos gametas masculino e feminino da planta. A depender da espécie, uma mesma flor ela vai produzir ambos os gametas. Quando isso ocorre, chamamos esta flor de hermafrodita.
hermafrodita. Já em outras espécies, certo? Os gametas eles vão ser produzidos em flores separadas. Para este caso, vamos ter, né, o vegetal que apresenta flores masculinas e o vegetal que apresenta flores femininas. Então, as angiospermas geralmente dependem dos animais para que ocorra o encontro entre esses gametas, entre o masculino e o feminino. Esses animais eles são chamados de polinizadores, por transportarem o grão de pólen de uma flor para outra. Temos aqui então a estrutura, certo? Passo a passo da flor. Temos então que a produção do gameta feminino ocorre aqui no gineceu, certo? Que por sua vez é formado por um ou mais carpelos. Cada carpelo é formado por um ovário, certo? Que por sua vez, cada carpelo é formado por um ovário e um estilete e o estigma, certo? O ovário vai conter o óvulo, onde então ocorre a formação do gameta feminino, que é chamado de osfera, certo? O estilete ele une o ovário ao estigma, que por sua vez é a estrutura na qual ocorre a decomposição, certo, dos grãos de pólen. O gameta masculino são produzidos no androceu, que é formado por um conjunto de estames. Cada estame é formado por uma antera, certo? Na qual ocorre a formação do grão de pólen e por um filete, que une a antera às demais partes da flor. A flor, então, se une ao caule do vegetal por meio de um pendúculo, que vai apresentar uma extremidade dilatada, chamada então de receptáculo. Olha o receptáculo. Nessa extremidade, inserem-se o cálice, a carola, o gineceu e geralmente o androceu. Portanto, ao redor do androceu e do gineceu encontram-se então as pétalas e as sepala, certo? O conjunto de pétalas é chamado de carola. Já o conjunto de sépalas é chamado de cálice. A carola e o cálice elas vão atuar na proteção do gineceu e do androceu, sendo as pétalas, que geralmente vão apresentar uma coloração diferenciada, o que contribui então para atrair os animais polinizadores. Temos ainda que algumas flores elas vão apresentar estruturas que produzem uma mistura, certo, de açúcares com água. Essa mistura é chamada de néctar. Sendo então essa mistura uma forma de atrativo para os animais, principalmente os polinizadores, pois o néctar ele serve de alimento. Temos agora o fruto, certo, das angiospermas. Então, como a gente viu já na aula de hoje, os frutos eles são característicos das angiospermas, certo? Eles geralmente se desenvolvem após a união do gameta masculino que é trazido no grão de pólen com o gameta feminino que está contido no óvulo da flor. Depois da fecundação, o óvulo ele vai se desenvolver e originar assim a semente. A semente contém o embrião, certo? Enquanto o ovário ele vai originar o fruto.
temos aqui o exemplo da maçã, né? Na maçã, o fruto verdadeiro é a porção central, certo? A parte comestível é o receptáculo desenvolvido da flor. Já no caju, o fruto verdadeiro é a castanha. A porção suculenta é o pedúnculo desenvolvido da flor. Temos ainda, né, que além de proteger a semente, o fruto também vai contribuir com a dispersão dela, ou seja, com a distribuição em áreas diferentes. E, né, qual seria a importância dessa dispersão? Olha, ela vai permitir, então, que o vegetal ele se espalhe, certo, por novos locais, geralmente distantes do seu lugar, né? Digamos assim, do seu lugar próprio. Muitos frutos, eles vão apresentar especializações que vão permitir essa dispersão. Sendo então que a maioria dos frutos, eles vão apresentar diferentes camadas. Vamos observar aqui o nosso abacate. Olha, temos então que a parte mais externa do fruto é chamada de epicarpo, certo? Olha aqui na maçã também. Em muitos frutos, essa camada forma a estrutura chamada de casca, certo? Forma uma casca. Temos, né, que entre o epicarpo e o endocarmo encontra-se o mesocarmo. O mesocarmo corresponde à porção comestível. Aqui o nosso mesocarmo, certo? E por fim, né, próximo à semente da fruta, encontra-se a camada mais interna do fruto, denominada então, né, de endocarmo. Logo, vamos ter aqui camada mais externa, que geralmente forma a casca, o epicarmo. Entre o endocarmo e o epicarpo temos o mesocarpo e próximo à semente temos o endocarpo. Logo, né, considerando suas características, os frutos eles podem ser, de acordo com as características dos frutos, eles podem ser classificados como carnosos ou secos. Os frutos secos, como por exemplo aqui o amendoim, são frutos, né, com as vantagens, os frutos secos, como por exemplo o amendoim, as vagens de soja, eles não vão acumular água. Já os frutos carnosos, certo? Como por exemplo, temos aqui o nosso pêssego, certo? Nos frutos carnosos vão ser classificados em 2 ainda. Temos os frutos do tipo baga, como as uvas, certo? Que apresentam, então, um endocarmo e um mesocarpo suculentos e um epicarpo fino. E os frutos do tipo drupa, como, por exemplo, o pêssego, certo? Onde o endocarmo ele é rígido, certo? E aderido à semente, formando, então, o caroço. Os frutos carnosos, né, eles vão apresentarem um acúmulo de água e quando maduros eles são suculentos. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito das sementes das angiospermas, certo? Muitas sementes, elas estão presentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, o arroz com feijão. Além disso, né, temos ainda que para os vegetais as sementes elas têm muita importância. Elas são formadas do óvulo, certo? Após a união do gameta masculino com o gameta feminino. Então, além de conter o embrião em desenvolvimento, a semente também possui substâncias que nutrem
a estrutura que o protegem, certo? Essas características das sementes, elas aumentam as chances de sobrevivência do embrião no ambiente e facilitam a sua dispersão. Temos então aqui, né, a estrutura das sementes das angiospermas. Temos as monocotiledôneas, certo? Que vão apresentar apenas folhas embrionárias, que compõem então o corpo do embrião e podem armazenar nutrientes, certo? Que serão fornecidos a eles durante os estágios iniciais de seu desenvolvimento. Temos aí como representante gramas, milho, arroz, trigo, centeia, aveia, cana-de-açúcar, o alho, a cebola e as dicotiledôneas. Nas dicotiledôneas, elas vão apresentar 2 cotiledones, certo? São, então, árvores, com exceção das coníferas, arbustos e plantas de pequeno porte. Então, percebemos o seguinte, que em algumas sementes, como no feijão, o endosperma ele é absorvido pelo embrião no início do desenvolvimento. Nelas, os cotiledones vão armazenar os nutrientes para o embrião, né, utilizar em estágios posteriores de seu desenvolvimento. Temos aqui, então, as diferenças entre as mono e as dicotiledôneas quanto à morfologia externa. A raiz das monocotiledôneas é em feixe, é uma raiz fasciculada. Já nas dicotiledôneas temos aqui uma raiz, né, pivotante ou axial. O caule das monocotiledôneas normalmente são sem crescimento em espessura, certo? Já, né, nas dicotiledôneas normalmente apresentam crescimento em espessura, são comuns caules lenhosos. As folhas, né, das monocotiledôneas em bainhas geralmente desenvolvidas. Já nas dicotiledôneas, temos aqui bainha quase sempre reduzidas, certo? A flor, as sépalas e as pétalas em geral são organizadas em base de 3. Já nas dicotiledôneas, as sépalas e as pétalas geralmente são organizadas em base de 5, mas, né, raramente 2 ou 4. E as sementes vai apresentar, né, nas monocotiledôneas, um cotiledone reduzido sem reserva. Já nas dicotiledôneas vai apresentar, né, 2 cotiledones com ou sem reservas. Agora, vamos conversar um pouco a respeito da reprodução, certo, das angiospermas. Então, né, como todo ser vivo, as angiospermas elas também se reproduzem. Temos, então, 2 tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, certo? O novo indivíduo ele vai poder se formar de outras partes da planta, como, por exemplo, do caule e da raiz. Os morangueiros, por exemplo, eles apresentam estolhos, certo? Um tipo de caule, então, que cresce sobre a superfície do solo. Nessa estrutura podem ocorrer o desenvolvimento de raízes, caules e folhas, originando assim um novo morangueiro. Já na reprodução sexuada, né, vamos ter aqui que vai envolver a união de gametas. Esse processo ocorre então na flor, certo? E de maneira geral vai envolver a participação de polinizadores como as abelhas. Temos aqui, né, para iniciar o ciclo, a
polinização. Essa etapa ela vai envolver o transporte do grão de pólen dos estames até o estigma. Em geral, mesmo em flores hermafroditas, certo? Aquelas que possuem o gameta feminino e masculino ao mesmo tempo, os grãos de pólen eles são transportados de uma flor para outra. Na maioria das angiospermas, certo? A polinização é realizada por animais como abelhas, besouros, pássaros e morcegos. Temos aqui, né? Então, após ocorrer a polinização, certo? Aqui tendo o tubo polínico, vai ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, acontece o seguinte, olha, que após atingir o estigma da flor, o grão de pólen, ele origina, certo, o tubo polínico, que, né, penetra no estilete da flor e chega até o ovário. Por meio desse tubo, as células presentes no grão de pólen, ela chega até o óvulo, que contém a oosfera, certo? Então, as células provenientes do grão de pólen dão origem a 2 gametas masculinos. Um deles irá se unir ao gameta feminino, formando assim o zigoto, e o outro vai unir-se à célula presente no óvulo, formando então um tecido que posteriormente originará o endosperma, certo? Após isso, né, temos aqui a formação de fruto, certo? E de semente. Logo, após a fecundação, forma-se o zigoto no interior do óvulo, que dá origem ao embrião. Em geral, o endosperma também se desenvolve e aumenta de tamanho, certo? O ovário se desenvolve e origina, assim, o fruto. Olha aqui na nossa etapa 3. Geralmente, o embrião ele interrompe seu desenvolvimento até que a semente do fruto ela seja dispersada e encontre condições ambientes adequadas para a germinação. Temos então, né? Aqui também temos aqui a germinação dando origem, né, a uma nova plantinha, certo? Falando ainda a respeito da dispersão dos frutos e sementes, então temos que após a formação do fruto, certo? Ele vai amadurecer no vegetal que o originou. Geralmente esses frutos, eles são dispersos por animais que sofrem modificações e se tornam mais atrativos para os seus dispersores. Em alguns vegetais, apenas a semente ela é dispersada. Nesse caso, né, o fruto ainda fica preso no vegetal, certo? Que o originou, eles abrem-se assim e liberam a semente para que possa atingir o solo e assim ocorrer a formação de uma nova planta, de um novo vegetal. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.